Bom momento, estou hoje aqui para falar de um problema filosófico que me parece importante para entender a contemporaneidade, não só individualmente, mas também, como eu quero mostrar para vocês, que se desdobra num problema político, além de saúde mental e coletiva. O problema de fundo que eu quero falar hoje é sobre o conceito de niilismo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Niilismo é uma corrente de pensamento que vem na tradição filosófica ocidental de muitos séculos atrás. A origem da palavra etimológica vem do latim, que é nihil, que é o nada, e simboliza correntes de pensamento que tendem ao nada, ou seja, que acreditam que nada faz sentido ou que não há um sentido na vida e, portanto, não importa, inclusive, eventualmente, viver. O niilismo, então, é essa corrente que reconhece que é uma ausência de sentido e por isso o nosso modo de ser no mundo ele é diretamente afetado. E por que eu falo disso agora na contemporaneidade, onde a maioria das pessoas normalmente não sabem do que se trata o niilismo? O que importa no niilismo não é que as pessoas conheçam só a origem filosófica, mas sim como isso opera num horizonte subjetivo e afetivo contemporaneamente. O niilismo, esse olhar para o nada, esse medo de que nada faça sentido ou que a vida não tenha um objetivo, é algo que todos nós, em algum momento ou em alguns momentos da vida, negociamos. É impossível passar pela vida sem olhar para esse problema. Eu não conheço ninguém, pelo menos, que em algum momento da vida não tenha refletido sobre o que será que eu faço da vida? Será que importa o que eu faço? Será que importa a minha própria existência? Nós negociamos com esse abismo que é o nada. Alguns de nós acabam recorrendo a teorias, a religiões que dão um sentido. Como dizia o filósofo Nietzsche, nós preferimos qualquer explicação a nada, até que lidar com a falta, com a ausência. Então o niilismo ele está o tempo todo como um fantasma em nossas existências, flertando conosco. E aí isso vai se tornar um problema, obviamente, não só existencial e individual, como um problema de saúde coletiva. Por quê? E aí é uma perspectiva que eu trago da minha leitura filosófica de mundo. O capitalismo ele vai trazer uma nova espécie de niilismo e vai exponenciar alguns dos seus perigos. Como eu disse, eventualmente alguns de nós acabam encontrando na religião, acabam encontrando num projeto de vida, numa ideia de missão existencial, encontram um jeito de driblar esse abismo que é o nada, que o tempo todo está ali vindo, eventualmente naquele fim de tarde de domingo a gente para e pensa, putz, amanhã é segunda, nada disso faz diferença. Mas por que o capitalismo acirra isso? O capitalismo ele torna o individualismo um valor fundamental, ele acaba corroendo o tecido social onde há, historicamente, um caminho de superação dessa nadificação, ou desse amor ao nada, ou desse cair no nada, que é o niilismo, que são as relações comunitárias, as relações de pertencimento. Quando o individualismo do capitalismo nos mostra que nós estamos sozinhos e somos responsáveis pelo nosso sucesso, mas sobretudo pelo nosso fracasso, ele corrói nossa noção de pertencimento, porque no fundo, e aí a partir dos anos 70, com o neoliberalismo, todos competimos contra todos. Essa ruptura do tecido social acaba causando algumas respostas dos indivíduos. Algumas delas, como eu já falei, acabam aderindo a alguma teoria que significa o mundo, olhando sob uma perspectiva filosófica nietzschiana. A religião, ela sobretudo dá aos crentes uma noção, um horizonte existencial, um solo existencial onde há sentido em viver, há um sentido, há uma missão. Para aqueles que não são religiosos, como é o meu caso e como de algumas pessoas, a gente acaba procurando sentido no que a gente faz, nas nossas propostas de existência como construção de mundo, etc. Mas alguns indivíduos respondem ao niilismo, eventualmente caindo no absurdo da vida e, portanto, se não há sentido, não há por que viver, e aí podem cair em atitudes ou vieses suicidas, e o outro lado, que é, ao encontrar a falta de sentido da vida, lidarem com a existência de um modo totalmente destrutivo consigo e com os outros. E onde que entra a política nisso? Há, na extrema-direita, aquilo que se convencionou chamar, dentro dos fóruns, de Black Pill. O que é Black Pill? Se vocês lembram, eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre o filme Matrix. Há uma metáfora da pílula azul, que é continuar vivendo a ilusão do sistema, e a pílula vermelha, que é acordar para o sistema, para entender que a gente está sendo controlado, no caso de Matrix, por um sistema nos quais os corpos estão submersos numa mistura que nos mantém vivos, mas
tudo que a gente experiencia como realidade são eletrodos produzindo imagens no cérebro de um corpo inerte. A extrema-direita usa isso para dizer que, bom, todas aquelas teorias da conspiração, como o QAnon e outras que eu já falei aqui, inclusive o bolsonarismo, tem muito dessa metáfora do Matrix. Mas o que acontece nesses fóruns, eles criam a noção de Black Pill. Black Pill é a personificação, a materialização contemporânea do niilismo, que é a percepção de que nada faz sentido e, portanto, ou o sujeito comete suicídio e muitas vezes ele é auxiliado por esses fóruns, onde ele pertence a uma comunidade, e aí a gente entende um pouco a radicalização dos jovens, principalmente na extrema-direita, porque nessa falta de sentido, ele acaba encontrando comunidade em grupos extremamente tóxicos e nihilistas. E o outro lado da Black Pill são os massacres em escola, massacres em massa, que é a percepção de que, bom, se nada faz sentido, a gente vai causar dano, vai matar ou vai causar violência extrema aos grupos que nós odiamos e que, em alguma medida, são, nesses grupos de extrema-direita, culpabilizados por essa corrosão do mundo, por essa destruição dos laços de pertencimento normalmente ligados a uma determinada nacionalidade, uma determinada moralidade que eles percebem como destruídas pelos grupos minoritários. Então, o niilismo, embora seja um conceito filosófico, uma corrente filosófica bastante antiga, ela, na minha perspectiva, está no fundo do debate sobre, inclusive, a radicalização daqueles que aderem a projetos fascistas, que são projetos como agenda política suicidários, como dizia Poverilho, que é um problema de fundo que todos nós, a esquerda, a direita, ateus, crentes, não importa, negociamos o tempo todo com esse olhar do abismo do nada. Fica para a reflexão, então, de como nós vamos desfascistizar o tecido social brasileiro e global, tendo sim que driblar, ou tendo sim que criar pontes sobre o nada, sobre o niilismo. Era isso a conversa de hoje. Vamos arriba!